É um prazer, Vanderlei, tê-lo aqui novamente. Seja mais uma vez bem-vindo, né? Como sempre, você já vem aqui volta e meia nos visitando e hoje tem uma mensagem para nós. Gratos, né? Eu te passo a palavra e que a espiritualidade amiga te auxilie nesse processo. Muito obrigada. Assim seja. Bom, meus amigos, muito bom mais uma vez estar aqui, porque além de uma emoção muito grande que nos invade, também nos invade um sentimento de saudade muito grande, porque foi aqui minhas primeiras caminhadas, foi aqui onde eu encontrei um dos meus maiores incentivadores, a quem eu chamava carinhosamente de papai, né? Infelizmente hoje ele não está aqui presente conosco. Conversa, não, tu que não está vendo. Mas com certeza ele deve estar, né? Talvez até mais presente. Mas foi Franklin que me acolheu, que nos momentos de dificuldade, na perda do meu pai, quem estava comigo, e foi quem me incentivou a levar a mensagem do Evangelho. E eu sou muito grato por isso, porque não é fácil a gente viver, não é fácil a gente sair de casa para enfrentar as batalhas da vida. E são pessoas como Franklin que nos momentos de dificuldade tiram um pouquinho do seu tempo para nos escutar. E isso é impagável, né? Então eu me sinto muito grato por estar aqui, muito feliz também, porque eu acho que eu levo a mensagem que ele queria, pelo menos eu tento, né? Bom, eu escolhi a temática de hoje, né, baseado nos meus estudos acadêmicos. Eu sou formado em contabilidade, mas eu enveredei pelo lado da economia, né? Eu iniciei cursando economia em 2016, quando também passei no mestrado em desenvolvimento regional na Universidade Estadual da Paraíba. E aí hoje eu trago aqui para o Ceará, né, o tema voluntariado espírita. E eu me baseio no estudo que eu fiz no mestrado, onde eu usei como objeto de estudo a Mansão do Caminho, do já conhecido Divaldo Pereira Franco. E falando inicialmente um pouco sobre o voluntariado, nós vamos ter algumas formas de chamar voluntariado, né? A gente chama trabalho voluntário, a gente chama voluntariado, voluntarismo, nós chamamos de cultura do voluntariado. E cada denominação dessa tem um viés de interpretação. Dentro dos meus estudos, eu busquei um autor, ele é um indiano, foi quem desenvolveu o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, onde ele estuda como as cidades se desenvolvem baseado na questão social, na questão da educação, na questão da saúde. Então ele traça essas linhas para gerar um índice chamado IDH. E o economista, ele é o Amartya Sen, e eu utilizei um dos tantos livros dele como base para o meu estudo acadêmico, né, onde eu defendi em junho
de 2018, ano passado, portanto, eu fiz a defesa da minha dissertação de mestrado. E eu usei um livro intitulado As 7 Teses a Pessoa em Primeiro Lugar, e o capítulo que eu usei específico são as 7 teses sobre o voluntariado na América Latina. E aí a economia hoje, ou a visão que nós temos hoje, ou a que impera, né, é a de que existe apenas um único viés, uma única possibilidade, que é o viés econômico, né? Quando você entra em uma determinada família, quando você entra em um determinado grupo, você pergunta aonde essa pessoa trabalha, o que é que ela gera, né? Quais são os benefícios que ela tem, seja financeiro, seja de posses materiais. E por último, você vai perguntar a essa pessoa como é que ela está, né? Então, hoje nós temos um olhar muito mais economicista da coisa do que um olhar pessoal, um olhar humano, né? Se o indivíduo ele não trabalha, ele não tem, por muitas vezes, o mesmo respeito de alguém que trabalha, né? Então, essa é a grande questão. Será que o único pensamento possível é o pensamento econômico? É esse viés de que ou fulano produz, ou então ele não tem serventia para esse planeta, né? Então, baseado nessa pergunta, o SEM vai estruturar a sua ideia sobre voluntariado. E aí, a economia atual, ela entende que o voluntariado, ele é algo desnecessário, ele é algo que pouco agrega, que pouco gera para o desenvolvimento, para o crescimento de uma cidade, para o crescimento de um povo, de uma região. Só que aí eis a pergunta base desse capítulo de Amartya Sen, né? Será mesmo o voluntariado marginal, ineficiente, ou uma perca de tempo? Então, buscando responder isso, ele vai fazer diversos estudos. Ele toma também por base um estudo realizado nos Estados Unidos, no Instituto de Serviços Global, né, onde ele analisa o desenvolvimento social. E aí esse estudo ele é realizado na Universidade de Washington, e ele mostra que hoje existem mais de 1 milhão, né, para vocês terem noção, de entidades voluntárias em todo o mundo. E se nós fizéssemos uma avaliação economicista também da coisa, se pudéssemos quantificar em termos de proporção quanto geraria de riqueza, eles chegam a um dado de que, se somassem esses milhões de entidades, nós teríamos a 7ª economia do mundo. Então, existem provas de que o voluntariado ele gera sim um desenvolvimento baseado justamente em todo esse trabalho que eles podem daí para frente gerar. E aí no Brasil, o voluntariado ele começa lá naquele trabalho da Igreja Católica nas Santas Casas, né? Então, são trabalhos em que uma cidade com poucos habitantes, elas recebem uma Santa Casa, né? Elas têm um trabalho assistencial das igrejas, e aquelas pessoas que não têm condições, elas passam a ter um apoio, elas passam a ter voz nessas santas casas. E o trabalho voluntário ele vem crescendo. Para se ter noção, o voluntariado hoje, né, ele é não só uma fonte de levar desenvolvimento, que foi justamente isso o que eu busquei no meu estudo, mostrar realmente, procurar saber se realmente
aquela instituição que é a Mansão do Caminho, ela gerou desenvolvimento ali naquela região, mas o voluntariado ele passa a levar também dignidade humana. Então, se nós formos lá para os princípios sociais, né, lá da Constituição, os primeiros princípios, a gente vai ver que o voluntariado ele se baseia nessa ideia de levar a dignidade humana. Bom, no Brasil nós tivemos um crescimento no governo FHC, quando ele propôs uma lei, né, a Lei 9.608 de 98, aonde ele passa a dar a legitimidade do trabalho voluntário. Porque até então o trabalho voluntário era apenas um trabalho que se pensava ser feito pela religiosidade, pelas diversas religiões, né? A igreja tinha um trabalho voluntário, os centros espíritas tinham um trabalho voluntário, e aí você vai ver que esse trabalho voluntário ele passa a ser também um trabalho que passa além dessa ideia religiosa, né? Você vai ter trabalhos aí voluntários de direitos sociais, né? De direitos civis. Você vai ter um grande trabalho de conscientização na questão do meio ambiente, né? Na questão da preservação da natureza, e são todos trabalhos voluntários. Então a crítica que se faz é justamente essa, de que será mesmo que um trabalho voluntário ele modifica uma região, ele faz a diferença? E aí é baseado nesse questionamento que eu fui para campo, que eu fui pesquisar a Mansão do Caminho. Permissão. Então, no ano de 2016, eu iniciei meus estudos e em 2017 eu fiz 4 visitas à Mansão do Caminho, onde eu tive o contato de conhecer o trabalho realizado por Divaldo Franco, que é um trabalho grande, né? E aí já são palavras minhas, não mais palavras de um pesquisador. Eu falo a vocês como um encantado pelo trabalho, não mais como um pesquisador. Porque o sentimento que se tem quando entra-se na Mansão do Caminho é de que você não está no Brasil. É de que você não está em uma região extremamente violenta, né? Onde pessoas são muitas vezes tratadas como animais, onde mulheres são violentadas na frente dos seus próprios filhos, é onde a pobreza impera, é onde você vê que a dignidade humana às vezes é questionada, e é onde você vê as maiores atrocidades. E quando você entra numa favela das proporções, que é a favela de Pau da Lima, em Salvador, Bahia, você vê o quanto o poder, né, da marginalização, o poder de algumas pessoas ainda é forte. Logo nas primeiras semanas de estudo, eu entrei na favela junto com um dos filhos de Divaldo Franco, né, o Nizinho, meu querido amigo Nizinho. E logo quando a gente adentrava, descia algumas vielas, alguns barrancos, nós fomos deparados por um grupo de rapazes, todos eles armados, e eu só tive condições de entrar porque Nizinho ali estava comigo. E foi aí que eu fui perceber, dentro de várias leituras que eu fiz, passei o ano de 2016 estudando quase 14 horas por dia. Estudava, eu lia, parava um minutinho, não era as 14 horas seguidas, mas eu parava um pouquinho, voltava, né? Estudava mais um pouquinho, parava novamente, depois retomava os estudos, e eu buscava essa ideia de aonde enxergar esse
esse subdesenvolvimento do meu país. E foi ao pisar naquele calçamento, naquele arremedo de calçamento, de entrar naquelas casas ou naquelas subcasas, que eu percebi que ali sim existia subdesenvolvimento. E ao entrar numa comunidade dessa, acompanhado de uma pessoa da Mansão do Caminho, foi que eu percebi que aí sim começa o desenvolvimento. Porque por muitas vezes o Estado não entra, a polícia não entra, às vezes um educador não entra do Estado, às vezes um agente de saúde não entra, mas a Mansão do Caminho, pelo papel que ele exerce ali na comunidade, ele entra. E aí você vê a importância do trabalho voluntário. Como é importante abrir as portas para aquelas pessoas que não têm, às vezes, onde dormir, onde comer. Eu entrei em casas onde eu cheguei, você só tinha uma geladeira e um colchão na casa. Viviam ali 8, 9 pessoas, né? Eu não sei se tinha mais que 4 metros, 6 metros quadrados, eu não sei dizer a vocês. Mas era uma situação em que você sai não de coração partido, você sai de coração dilacerado. Você vê a que ponto um ser humano pode viver ou sobreviver. E a Mansão do Caminho, ela foi fundada em 7 de setembro de 1947, ou melhor dizendo, o Centro Espírita Caminho da Redenção. A Mansão do Caminho, ela é apenas um braço do Centro Espírita, é o braço social. Então, quando a gente fala em Mansão do Caminho, a gente está falando do departamento social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Os dois fundadores são o Divaldo Pereira Franco e o senhor Nilson de Souza Pereira. A Mansão do Caminho em si, o departamento, né, ele só vai ser criado em 1952. E aí nos meus estudos eu comecei a me deparar com algumas coisas interessantes. Porque eu fui estudar que o voluntariado no Brasil ele vai se dar com o boom da década de 90. Com essa lei brasileira, né? Com essa visibilidade que estava se passando a dar. Eu acho que aqui alguns já ouviram falar em Betinho, né? Que foi um grande colaborador no combate, né, o HIV, né? E ele sozinho conseguiu mover, para depois, com o apoio de várias pessoas, somas consideráveis para o trabalho nessa doença. E aí, a Mansão do Caminho hoje, ela conta com um espaço de 82 mil metros quadrados. Então é uma cidade. Quando você entra na Mansão do Caminho, você se depara com 52 ou são 53 edifícios, se não me engano, ou são 43, é nessa faixa. Eu sei que é difícil para não se acabar mais. É sala que você entra e você às vezes não sabe como sair de tão grande, né? São 2 escolas, 2 creches, são mais de 30 mil crianças que já passaram pelos trabalhos realizados na Mansão do Caminho. São 7 departamentos divididos na instituição.
São jardins belíssimos. Você entra e você começa a imaginar como é que existem mãos que fazem um trabalho com tanto carinho, com tanta dedicação. E são muitas mãos, são muitas histórias. Eu fiz 34 entrevistas. Dessas 34 eu usei 29 entrevistas na minha dissertação. E aí eu trouxe algumas falas aqui que vão dar dimensão dos atores da mansão, das pessoas que lá estão, do que é o trabalho voluntário, né? Então eu separei aqui a fala de 3 trabalhadores, né? A do Divaldo Pereira Franco, eu vou deixar para o final. Surpresa, né? A do seu João Rocha, né? O seu João Neves, que é um dos trabalhadores da casa que tem aquele projeto, né, denominado Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E o presidente, o atual presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é o senhor Demétrio Ataí de Lisboa. Eu vou começar com o seu João, pois dentro do meu estudo eu busquei teorias sociais que dessem conta de dizer qual é essa relação de voluntariado, como é que ela se dá. Dentro das sugestões, o meu orientador na época me sugeriu estudar um sociólogo chamado Marcel Mauss, né? Marcel Mauss. E ele é francês, é sobrinho de Durkheim, também um grande estudioso. E ele trabalha numa teoria chamada teoria da dádiva, onde nós temos um tripé, que é o tripé do dar, receber e retribuir. Então, dentro dessa ideia de voluntariado, eu perguntei ao seu João Neves como é que ele entendia essa ideia, né? Como é que ele entendia esse princípio do dar, receber e retribuir dentro da mansão do caminho. Ao que me respondeu da seguinte maneira, peço permissão para ler. Dar, receber e retribuir, e essas coisas para nós são muito interligadas, são muito íntimas, mas começa efetivamente no dar. Quando a gente dá, a gente já sente a satisfação daquele que recebe. Ainda que não tenham, talvez, um processo adequado de compreender o valor da dádiva, mas a retribuição que as pessoas dão, às vezes, os que recebem, outras vezes, os que colaboram, já é muito significativo. Então, dar, receber e retribuir é muito importante. Muitos voluntários que chegam à nossa casa pedem para ser voluntários porque receberam aquilo que a gente estava dando e eles acham que retribuir, já que tem um tempo, dispõe de alguma coisa, é algo natural. E a gente entende que alguns que não aparecem no processo da retribuição estão retribuindo à sociedade aquilo que a gente deu, aquilo que a gente ofertou. A gente não deve pensar nunca em dar para receber em troca, nem esperar uma retribuição concreta. A gente sabe que nada se dá, que nada que se dá fica sem resposta. E a pessoa, se não retribuir agora, vai retribuir adiante e mais tarde. Então essa foi a visão
do seu João Neves no que tange essa ideia do dar, receber e retribuir. Ao seu Demétrio, que foi uma conversa muito interessante, ele me recebeu muito bem. Eu fui muito bem recebido na Mansão do Caminho, apesar de achar que eu não merecesse tanto, mas eu fui muito bem recebido. Todos abriram as suas portas, todos tiraram um pouquinho do seu tempo, do seu trabalho, para que eu pudesse ligar a minha câmera e com a maior paciência do mundo eu fosse puxar aquele fiozinho do microfone de lapela e colocar lá e ajeitar o espaço. E com muito carinho, com muito amor, todos me responderam. Muitos emocionados por contarem a sua história com a Mansão do Caminho. E aí a gente passa a analisar como é importante as nossas histórias também, com os nossos centros espíritas, né? Com as pessoas que envolvem esse trabalho aqui, que é um trabalho que a gente sabe que não existe como quantificar. Não há como se fazer a contabilidade do trabalho voluntário dentro de um centro espírita. E eu perguntei ao seu Demétrio, como se houve a participação do voluntariado na instituição? Ao que me responde, fundamental. Sem os voluntários, nós não poderíamos existir. Você imagina que nós temos 400 voluntários. Como é que se daria conta de tudo isso aqui? Quem é que substituiria? Funcionários? Não teríamos condições jamais de ter 700 funcionários, já que nós temos 400 voluntários e, consequentemente, tem 300 funcionários trabalhando hoje na Mansão do Caminho. Aliás, continua, deve-se ao voluntário a existência da Mansão do Caminho. O tio Nilson e o Divaldo, quando aqui começaram com um conjunto de voluntários. Os amigos deles que contribuíram para que nós chegássemos a esse ponto, sem o voluntário não existiria a Mansão do Caminho. Então, eu acho que fica muito claro com essa fala, né, a importância desse trabalho voluntário. E aí eu finalizo com esse primeiro momento em que eu falo da mansão, com a fala de Divaldo Franco, né? O Divaldo, vocês sabem, né? Mesmo eu fazendo um trabalho na Mansão do Caminho, não foi fácil encontrar com o Divaldo, né? Ele é quase um centenário, né? Então, ele ainda viaja muito. E no viajar muito dele, ele, quando chega na mansão, ele precisa de descanso, da idade. E aí, com toda a paciência, eu fui a primeira vez para Salvador, não consegui, fui a segunda vez, fui a terceira, mas eu consegui 7 minutos com o Divaldo. É aqueles 7 minutos com o Emmanuel que o Haroldo tem, eu consegui os meus 7 minutos com o Divaldo. Mas foi muito rico, porque ele conseguiu sintetizar em pouco tempo, né, poucas palavras, e com todo carinho, com todo amor, aquelas minhas perguntas simples a respeito do trabalho que ele exercia na instituição e do trabalho de voluntariado. E aí eu perguntei a ele qual a importância do trabalho voluntário na Mansão do Caminho. E ele me responde, relevante. Porque o voluntário é alguém que esquece de si mesmo para ajudar o seu próximo,
seguindo dessa forma o preceito de Jesus. Allan Kardec, quando apresentou o Espiritismo, estabeleceu que a caridade era a fonte matriz da realização da criatura humana. O voluntário é o companheiro que pessoalmente faz o que há de melhor para a construção do mundo novo, e ele se torna o foco de desenvolvimento da comunidade, para poder realizar a solidariedade humana. E se fosse me dado mais tempo, eu acredito que eu passaria horas falando a respeito dessa pequena fala do Divaldo, porque ele toca em diversos pontos fundamentais, tanto do meu trabalho quanto da ideia do trabalho voluntário. Quando ele cita que o trabalhador voluntário é alguém que esquece de si para dar para o outro, vem a nossa recordação pessoas como Franco, por exemplo. Vem a nossa recordação pessoas como Euzinha, né, Fábio? Que são pessoas que nunca mediram esforços para ajudar o próximo. E aí eu falo a vocês na intimidade desses dois nomes, porque eu não convivi com Chico. Eu não convivi com Madre Teresa de Calcutá. Talvez eu não tenha sequer acreditado no Messias. Mas essas pessoas fizeram a diferença na minha vida. Foi o trabalho voluntário delas que nos faz conhecer a Jesus, que nos faz acreditar que é possível um mundo melhor, que é possível avançarmos, que é possível acreditar no amor, que não existe ninguém irrecuperável. Quando você entra na mansão do caminho, que você vê o trabalho realizado, que você vê o carinho, a dedicação, que você vê o cuidado, nos pequenos detalhes. Obrigado. Tem água aí, eu acho. Mas aqui é a primeira linha, viu? Então, quando você vê pessoas, e aí eu tomo uma fala de Denise nesse MIEP, né? Eu me aproprio de um termo que ela falou, né? Que a Denise, ela disse assim, a gente tem um costume de dizer que existem pessoas anônimas, né? E a Denise fez uma correção que eu achei maravilhosa. Ela diz, não pessoas anônimas, mas pessoas discretas. E aí os nomes que eu citei, o Divaldo Franco. Alguém aqui desconhece o Divaldo Franco? Eu acredito que não só no movimento espírita, mas no mundo como um todo, é vinculado o nome de Divaldo Franco. E ele não é um anônimo, mas ele é discreto, né? Você vê às vezes nós fazemos alguns comentários de um comentário de Divaldo, mas quem convive com Divaldo, quem está ali diariamente na mansão, vê como ele é um espírito discreto, como ele realiza o bem de forma discreta. E aí, o nosso trabalho voluntário, ele não deve ser um trabalho anônimo. O bem, ele não deve ser anônimo. Ele não pode ser anônimo. Mas ele pode ser discreto, né? E aí, dando continuidade, em ano passado, em novembro do ano passado, eu fiz uma viagem, né? Fiz um intercâmbio para o Peru.
E eu fiquei numa cidade chamada Huancayo. E lá eu participei de um projeto voluntário. O Peru, em termos de belezas naturais, é incomparável. É um país riquíssimo de belezas naturais. As pessoas também do Peru são pessoas maravilhosas. Mas o ser humano em toda parte ainda é muito falho. Mais de 90% dos peruanos estão desagradados ou não estão satisfeitos com o governo. É um governo que esquece, que deixa aquelas pessoas à margem ou para além da margem. Trata-se de um subdesenvolvimento do subdesenvolvimento do subdesenvolvimento. Para se ter noção, eu fiz um trabalho em que eu cuidava de crianças, visitava idosos. E os idosos no Peru, eles recebem uma quantia de 250 soles a cada 2 meses. Isso gira em torno de 200 reais, mais ou menos, 210, 215 reais por cada 2 meses. Então é você pensar que o ser humano, ele vive com o apoio do Estado, um aposentado vive com o apoio do Estado, com não mais que 100, 113 reais por mês. E aí não fosse o trabalho voluntário de muitas instituições, seriam crianças na prostituição, seriam crianças nas drogas abusadas, seriam pessoas morrendo à míngua de fome, porque enquanto às vezes a doutrina espírita ou o nosso planeta Terra, ou melhor dizendo, o nosso país, as nossas lideranças estão preocupadas se fulano de tal ou se Beltrano pode usar aquele ou aquele outro banheiro, existe fome por aí. Existem pessoas que ainda não jantaram, ou que até hoje, até agora, são 7:50, ainda não comeram. Ou que nesse final de semana ainda não comeram. E na mansão do caminho, no final do dia, cada criança leva um farnel com 6 pães para casa. E aquele personagem que eu falei no começo, o Nizinho, filho de Divaldo, ele é o padeiro. Ele é aquele que leva o pão. Não só o pão do alimento, mas é um amigo de um coração gigante, que sabemos que junto daquele pão vai o pão do Cristo, vai a palavra materializada do que é fazer para o outro o que gostaríamos que fizéssemos para nós. É lá o primeiro mandamento que foi lido. O maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como consequência, como nós mesmos. E aí, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, nós temos a seguinte perícope: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. E onde é que entra o voluntariado espírita? Porque até agora eu falei de uma instituição que faz um trabalho voluntário, mas eu não falei do voluntariado espírita. E aonde é que o voluntariado espírita entra aí? Não dai de graça o que de graça recebeste. E em especial para os nossos irmãos que vêm com o dom da mediunidade.
São esses irmãos que recebem esse dom da providência divina, que devem analisar, que devem observar justamente se é lícito cobrar por uma assistência, se um passe deve ser cobrado, se uma orientação deve ser cobrada, se o que ele veio aqui foi curar ou se ele veio se beneficiar, se ele veio dar, e lá naquela fala do seu João Neves, se ele vem dar sem esperar em troca, se ele vem fazer de forma tal que ele não se sinta e nem faça aquele que está recebendo se sentir mal, porque essa é a verdadeira caridade. É quando não há constrangimento, é quando há pessoas discretas que fazem e que nunca mais aquele beneficiado irá esquecer. Então, eu trouxe um livrozinho, né? Já que eu fui à mansão, eu trouxe esse livrozinho, né? Que é um livrozão, que é pesadão, né? Ele é pior do que qualquer som pesado, ele é pesadão mesmo. É Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um trabalho do Espírito Joana de Ângeles com o Divaldo. E é um trabalho seríssimo, com comentários a respeito de passagens do Evangelho. E no capítulo, né, Gratuidade do Bem, ele traz o seguinte: aquele que empreende a tarefa de ajudar no processo da saúde trabalha os painéis do ser, auxiliando a recuperar o equilíbrio interno e o refazimento de conduta, mediante cujos comportamentos aquele adquire harmonia perante as leis soberanas da vida. E aí o médium da casa espírita, o médium aqui da Seara, ou das diversas searas que temos aí por esse vasto mundo, eles devem entrar à casa na consciência de que estão fazendo um trabalho voluntário, de que não é justo cobranças. Um centro espírita em que as pessoas cobram, ele não é um centro espírita aonde realmente o primeiro mandamento, a lei maior, está presente. E a perspectiva do dar de graça, ela pode ter 3 pontos, né? O primeiro ponto, ela pode ser o seguinte: o dar de graça o que recebeu de graça, né? E aí vai existir uma contrapartida, porque queira ou não, quando você faz de graça, você faz para si também. Quando você não espera, mas você está sendo beneficiado. Que é o contrário, né? Existe a situação do cobrar pelo que recebeu de graça, então aí não existe uma contrapartida. E essa contrapartida é a contrapartida da espiritualidade. E por fim, o dar de graça o que não recebeu de graça. Às vezes a gente se preocupa com o centro espírita, né? Não porque eu coloquei uma cadeira ali, porque eu doei tal coisa, porque eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. E nada é nosso. Nunca foi nosso. Nós, usando termos de Emmanuel, somos meros depositários. Então, amigos, a mensagem que eu queria deixar é a de que o voluntariado espírita, ele gera desenvolvimento.
que a Mansão do Caminho promove, promoveu e promoverá desenvolvimento daquela região. Porque quando você, usando as palavras de Divaldo, contribui com a solidariedade humana, quando você faz com que as pessoas tenham em si esse sentimento de solidariedade, de que é preciso esquecer de mim, do meu eu, do meu egoísmo, né? Que eu estou Vanderlei, que eu estou Aderaldo, que eu estou Marquinhos, né? E que nós somos espíritos milenares. Temos um mundo, temos o universo de portas abertas para nós. E que só dando de graça, sem esperar uma retribuição de igual modelo, de igual monetariedade, é que vamos avançar. Ao passo que vamos estender a mão para o irmão que está à frente, mas que também vamos entregar a mão àquele irmão que está um pouco atrás de nós. Que Jesus, na sua imensa bondade, que os amigos espirituais dessa casa possam abençoar, para que esse trabalho voluntário que é exercido aqui seja cada dia mais valorizado e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Um belíssimo tema, né? Quando ela não tem o que falar, agradeço demais essas palavras. E assim, sem querer fazer você chorar, mas eu vou tomar a liberdade de lhe chamar de pequeno grande homem. Porque você sabe quem lhe chamava assim. Então, uma maneira carinhosa. E até quando você falou assim, não está mais aqui, aí eu falei, você que não está vendo, quem sabe? Então, eu achava muito lindo esse carinho que ele tinha conosco, Franklin, e com certeza ele continua tendo, né? Pode ter essa certeza. Então, esse pequeno grande homem, né, que você é, a gente nota pelo seu coração, que foi doado tanto no seu relato de pesquisador, de pessoal, né, seu interesse de pesquisa, como também o seu relato de experiência dentro desse movimento espírita. Então, agradeço demais a oportunidade de poder ouvir você hoje dar esse exemplo, né? E assim, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, embora a gente esteja em cima do tempo, mas que realmente me chamou muita atenção com relação ao voluntariado, porque todos nós aqui somos voluntários. A partir do momento que entramos nessa casa, somos voluntários. Desde o momento que nos oferecemos para passar um pano, para poder acolher, para dar um abraço, ou sem querer, a gente está sendo voluntário quando a gente está dentro da casa e aqui estamos doando nossas energias positivas e os nossos pensamentos. Então, somos voluntários, embora que não tenhamos consciência a partir do momento que a gente se coloca no trabalho no bem.